Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações, com mais uma edição para o canal Pilastra da Verdade. Quero ser grato mais uma vez a todos vocês que apoiam este simples canal com seus likes e suas mensagens, ajudando a gente manter e caminhar um pouco mais adiante. Um abraço de coração. E o vídeo de hoje, sem enrolação, sem delonga, né? Eu já trago algo muito legal, mas calma, eu vou falar algo aqui para você não fazer julgamento precipitado antes da hora e nem me xingar. Calma. Olha só. Vocês conhecem o professor Fábio Sabino? Professor Fábio Sabino, que é um cara extraordinário, que eu sou fã número 1 dele também. Gosto demais de seus vídeos, esclarece demais. E eu costumo até brincar em vez em outra. E eu digo o seguinte, que quando o Deus da Bíblia disse haja luz, o Fábio Sabino já tinha feito a instalação toda. Eu brinco de vez em quando, o tanto que ele conhece. Eu brinco também o seguinte, quando o escritor do livro de Gênesis escreveu, ele já estava com rascunho na mão. E o Fábio Sabino, ele nos ajuda muito. Ele nos ajuda muito, não só nós ateus, agnósticos do Brasil, a abrirem a mente em relação à Bíblia. A Bíblia que muitas pessoas têm ela e não conhecem. É uma arma que eles chamam de arma, que eles não sabem nem onde está o gatilho. Então, deixando claro, viu, meu amigo Fábio Sabino, que sei que você vai assistir esse vídeo. Não me xingue, não me xingue. Gosto de você demais, mas recebi muitas mensagens no meu WhatsApp de alguns amigos que têm uma certa dúvida sobre a questão da sua crença em um Deus. E um dos meus amigos disse, Anthony, eu queria entender, já assisti vários vídeos, gosto demais, aprendo demais com ele, tenho medo de fazer essa pergunta diretamente para ele e ele me xingar. Não, Fábio Sabino é um cara tremendamente educado. Ele só não tolera idiotice, eu também não. E tá certo. Mas xingar ele não vai xingar. E o cidadão disse, eu não consigo entender, um cara inteligentíssimo, que nos ajuda muito, e ele não é ateu. Ele diz que tem crença. Que Deus é esse que o Fábio Sabino acredita, que eu não consigo entender? O Fábio Sabino fez uma dissertação da forma que ele acredita em um Deus. Vocês vão ouvir aqui. Por isso que eu digo, eu costumo dizer, nos meus bastidores, e até às vezes eu brinco, na minha opinião, o Fábio Sabino é também um ateu, claro. Só que talvez o pensamento dele seja diferente do pensamento dos outros ateus. E ele não consegue entender a vida sem alguma coisa forte por trás, alguma coisa sublime por trás. Eu entendo isso aí, eu entendo. Primeiro ouça, veja o vídeo e também ouça a minha explanação, a minha explicação. O que eu vou falar aqui é muito sério e também muito importante. Muito importante. Vocês vão entender. Antes disso, deixa eu trazer aqui as referências do Fábio Sabino, que é esse cidadão aqui, que aqui é o canal dele, já coloquei aqui na tela. O canal do Fábio Sabino, professor Fábio Sabino. Depois você vai lá, se inscreva no canal dele. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo do canal dele. O canal dele é muito bom. Se você não conhece, se você tem dúvidas sobre a Bíblia, assista pelo menos, no mínimo, uns 10 vídeos do Sabino. Você vai se tornar fã e você vai tirar certas dúvidas. E quem é o Fábio Sabino? O que é que ele descreve aqui sobre o seu conhecimento? Tá aqui no banner
do seu canal. Ele é professor de hebraico, aramaico, grego, exegese, e ele trabalha também com crítica textual e análise textual. E outras coisas mais que o Fábio Sabino tem para nos oferecer. Então esse é o canal do meu amigo Fábio Sabino. Voltando aqui para mim, olha só. Primeiro, para você entender o que eu tenho a dizer aqui sobre o porquê que o Fábio Sabino se diz uma pessoa não sendo ateia, vamos ouvir o que ele falou nesta live aqui. Vou colocar aqui a live. Pronto, nessa live aqui, se não me falha a memória, ele fez essa entrevista, ele deu essa entrevista aqui na Arena Apologética, onde o Antônio Miranda também participou. E ele falou por que ele não é ateu, e o Antônio Miranda falou por que ele é ateu. Todas as duas respostas foram profundas, né? Profundas. Mas fica aí para você analisar. Como eu sou ateu declarado, eu costumo dizer ateu por excelência, eu me identifico mais com a resposta do Antônio Miranda. Mas a resposta do Fábio Sabino não é uma resposta que não tenha um pouco de sentido. Preste atenção. Antônio, espera aí, você quer dizer que o Deus do Fábio Sabino existe? Não estou dizendo isso. Vamos entender a explicação do Fábio Sabino para entender o que é que ele chama de Deus. O que é que ele acha que pode ser um Deus para ele. Então, para isso, vamos ouvir aqui um pouco esta live. O rapaz vai fazer a pergunta e ele vai responder. Obviamente, já quero fazer uma pergunta onde se bota lenha na fogueira, bota o querosene, deixa as chamas crescerem, porque a primeira pergunta que eu vou fazer agora é para o professor Fábio Sabino, e depois eles mesmos vão se entendendo aí no campo da conversa, vamos assim dizer. Professor Fábio Sabino, você não é ateu, né? E obviamente você acredita num ser supremo, que é o que nós viemos propor. Descreva para nós, para o Miranda e para nós, qual é esse ser supremo que o nobre acredita. E o Miranda depois pode perguntar. É difícil de falar de um ser, ou vários, ou nenhum ser. Como o aspecto é fé e crença, por isso que eu não sou ateu. Ateu não sou porque eu não consigo ver a minha própria vida, a forma que eu lido hoje, a forma do meu raciocínio, o que acontece ao meu redor, o que existe hoje no universo, aquilo que nós alcançamos e aquilo qual nós não alcançamos, a organização de uma certa forma, tanto na vida do ser humano ou quanto fora disso, um aspecto disso universal, e a origem da vida. O fato de eu existir, por mais que eu tenha origem no meu pai e na minha mãe, eu não consigo entender a vida sem a participação de algo muito mais superior do que a própria vida. Quando se fala em querer descrever, é perigoso. E quando você procura descrever, você cria uma Bíblia também. Você fala como que você se relaciona. As pessoas usam a Bíblia acreditando que fazendo uma oração é um tipo de um relacionamento. Elas aprenderam assim. Aí está a diferença. O meu relacionamento com seres ou ser, não posso descrever não posso descrever vários, porque nunca os vi e também nunca os senti. A diferença é que o meu raciocínio lógico, isso aqui, essa mente humana, o qual eu tenho hoje, é o que me faz acreditar. Primeiro, pela minha existência, pela minha capacidade, que há coisas na vida do ser humano, como na minha, que eu não acredito que algumas coisas eu faço ou eu falo por algo que eu aprendi. Não.
Existem fatores que eu vejo que está intrínseco dentro de mim mesmo. E isso que está intrínseco, eu só posso ter isso como algo que não é próprio meu, mas que eu consiga desenvolver isso. Um exemplo eu posso dar? Todas as pessoas, ela tem algo maléfico dentro de si. Um câncer, um exemplo. Todo ser humano tem dentro de si um câncer. Porém, uns desenvolvem, outros não. Então, se eu entendo que existe algo maléfico que pode deteriorar e abreviar minha existência de vida, por que eu não posso entender que também eu tenho algo benéfico que me faz progredir esse espaço de vida? E quando eu me tornei teólogo, quando eu fui estudar, e o que eu desenvolvi e a capacidade que eu tenho, eu não vejo isso como algo natural. Eu vejo isso como algo sobrenatural. Não tenho como explicar isso. Não tenho como desenhar, não tenho como detalhar. Apenas desenvolve. E dentro do meu consciente, que é onde eu falo que às vezes já falei várias vezes, meu Deus é a minha consciência e não minto. E meu Deus é a minha consciência realmente, porque Ele faz parte disso, Ele me criou, não só a minha estrutura como ser humano, mas também como tantas outras coisas existentes. Porém, quando eu vou falar desse meu Deus, não tem como eu descrevê-lo, porque caso eu queira descrevê-lo, sabe o que vai acontecer? Eu vou criar um livro normativo para dizer como interagir com Ele, o que Ele faz, o que Ele fala, onde Ele está e tantas outras coisas. Eu serei mais um escritor, como todos os escritores da Bíblia fizeram, ao tentar querer descrever a imagem que cada um tem a respeito do seu Deus. Eu não tenho como criar um padrão. Não tem como criar um padrão. Apenas acredito. E mais detalhes eu trago depois. Pronto. Preste atenção. Nessa câmera aqui. Vocês ouviram o que o Fábio falou sobre a forma do Deus que ele acredita. Ele não falou de dúvida, não é? Porque dúvida, isso leva para o agnosticismo. Existe ou não existe? Leva para o lado do agnosticismo. Ele deixou claro que ele não é agnóstico. E também ele deixou claro que ele não é um ateu como nós. Que eu, por exemplo, eu tenho várias razões, vários motivos, várias experiências de vida. Observo as coisas talvez diferente, cada um tem a sua forma de observar, não sei se eu estou correto ou não, mas eu não vejo um Deus em cenário nenhum mais. E essa live é muito boa porque depois o Antônio Miranda vai descrever por que ele é ateu. Então depois você vai assistir esta live, que eu vou deixar também o link da live aí, aqui na descrição, você vai assistir depois as duas respostas, a do Antônio e a do Fábio Sabino. Por que que o Fábio não é ateu? E por que que o Antônio é ateu? E por que que eu sou ateu? Sou ateu. Eu não consigo ver nenhum Deus em nenhum cenário. Mas o Fábio Sabino mostrou que ele não é agnóstico. E ele diz não ser ateu. Eu acho que é, mas ele diz que não. Tudo bem. Olha só. No final da fala do Fábio Sabino aí, ele deixou claro que Deus dele, a consciência dele, é o que está dentro dele, que consegue observar algo e pensa assim, talvez seja impossível não existir algo sobrenatural para dar origem a tudo que está ao redor, a tudo que está aqui. Então, por conta disso, não sei descrever, não sei dissertar, não sei. Então, por isso, não sou ateu, mas não consigo dizer qual é o Deus que existe, onde está. Aí ele fica entre o agnosticismo e o ateísmo, que eu não sei se dá um nome para isso, mas vamos entender aqui o tema que eu falei. O Deus do Fábio Sabino, que talvez, eu não estou falando que é certeza, talvez todos ou alguns
ateus acreditam. Como? É um espírito? Não. Inclusive, Fábio Sabino, se você estiver me assistindo, for assistir esse vídeo, você está intimado pelo canal Pilastra da Verdade a dar uma entrevista aqui. Eu vou pegar o seu WhatsApp, vou lhe chamar lá no seu WhatsApp, com todo respeito, você é um cara que eu considero demais, e vou lhe convidar, um dia que você puder, aqui no canal Pilastra da Verdade, e você vai falar muitas coisas que muitos seguidores seus, meus, do Antônio, ainda tem aquela dúvida. Tem gente que realmente tem uma dificuldade de entender. E você vai vir aqui no meu canal, tá intimado, viu? E eu vou abrir uma live com você e você vai falar mais um pouco como você entende esse Deus que você ainda acredita por não ser ateu. De uma coisa eu tenho certeza, eu não acredito que você acredite em um Deus espiritual, monitorador, que seja onisciente, onipotente, onipresente, que não é o da Bíblia. Não acredito, mas você deixou claro que você tem um crédito que possa haver, que isso não pode ser chamado de fé religiosa, porque a fé religiosa acredita que tudo que invocar, tendo fé, esse Deus pode agir a favor. Eu sei que não é assim que você acredita. Você acredita que a vida, as coisas, tudo, você não pode ter surgido assim do acaso. Do acaso. Mas o que é que eu entendo sobre essa questão desse que pode até denominar como um chamado Deus? Deus. Olha só, na minha opinião, você pode identificar sim. Se alguém chegar para você e dizer você não consegue acreditar em nenhum tipo de Deus, nenhum Deus em lugar nenhum, e você pode explicar assim, pronto, você quer que eu acredite que há um Deus? Para mim Deus é tudo. Tudo que está em volta de mim. Tudo. Na minha mente, fora da minha mente, o que eu vejo, tudo pode ser Deus. Agora um Deus sem poder. Um Deus que está dentro dos meus limites e dos limites daqueles que estão perto de mim. E esse Deus pode se transformar em um demônio, pode me destruir. Quando uma pessoa intenta fazer o mal contra uma criança, contra alguém inocente, o Deus daquela pessoa, mentalmente, se transforma num demônio. Isso é espiritual? Não. Esse mundo espiritual é inventado, é criado. São pessoas que querem procurar um sentido para a vida e acabam se escravizando, vou até dizer assim, se aprisionando dentro de uma religião, que não é o caso do Fábio Sabino. Quando fala sobre a Bíblia, ele dá um show porque ele não acredita no Deus da Bíblia. Fábio Sabino, tenho certeza disso, não acredita no Deus da Bíblia. Mas ele fala muito sobre as questões dos livros, das histórias, fala às vezes sobre Jesus, os apóstolos, mostra claramente, ensinando para as pessoas como ele entende da Bíblia. Mas quando fala da crença dele, ele deixa claro que o Deus dele é a consciência dele. De entender que ele existe, que ele é vivo, que ele vê coisas em volta dele, e que ele vê o universo, e que pode, talvez, existir algo maior, que não tem como discernir, não tem como entender. É assim a linguagem bem simples para vocês entenderem. E é esse tipo de Deus que ele descreve. Aí eu entro na questão: ateu pode acreditar nesse mesmo Deus do Fábio Sabino? Depende. Não como um Deus espiritual, um Deus que está em um local chamado céu, sentado num trono, observando tudo que acontece, observando a sua vida, assim como diz o Eduardo Marinho, observando você quando entra no banheiro, sai do banheiro, ele pode te dar um câncer como castigo, um carro como presente.
Um Deus mesquinho que requer tudo de você. E nem tudo que você quer e precisa ele te dá. Ele quer pra ele. Fábio Sabino não acredita em um Deus assim. Ateu também não. Mas se você quer que um ateu tenha crença em alguma coisa, ele acredita na vida. Ele acredita naquilo que está diante dos seus olhos. Se é que isso pode se chamar de um Deus. Talvez seja o mesmo do Fábio Sabino. Talvez seja o mesmo. Aquele que Fábio Sabino disse que pode existir. Eu só não acredito em questão sobrenatural. Para mim, tudo é natural. A única coisa que eu fico de um lado e o Fábio Sabino de outro é que ele usou a expressão sobrenatural. E se usar a expressão sobrenatural, pode ser algo espiritual ou não. Ou pode existir alguma coisa sobrenatural que não é espiritual. Disso eu ainda vou saber quando eu trazer o Fábio aqui. E a gente vai saber na íntegra. Eu só estou trazendo o meu argumento aqui. Então talvez esse Deus que o Fábio Sabino está falando seja aquilo que está diante dos nossos olhos. Aquilo que está diante dos nossos olhos. Inclusive, eu tenho até um conselho para você. Tem um conselho que eu vou dar para você. Talvez você não queira, mas é um conselho muito bom. Você precisa procurar conhecer aquilo que está dentro de você. Porque hoje, o que se preocupa mais é conhecer o que está fora da gente, fora da mente. Porque esses religiosos aí nessas igrejas aí acreditam em um Deus fora, agindo de lá para cá, observando, dando vitórias ou permitindo derrotas, enfim. Mas poucas pessoas param para estudar o que está dentro. Eu de uns tempos para cá, eu me despertei muito a entender sobre a anatomia humana. Porque às vezes a gente sente uma dorzinha. Talvez não seja uma coisa tão grave, ou talvez seja uma coisa grave, só que a gente não entende o que está acontecendo. Claro, não sou médico, mas eu não preciso ser médico hoje com tantas informações para entender algumas coisas dentro de mim. Como funciona o rim, como funciona o fígado, qual é a precaução que eu tenho que fazer, minha mente, todos os órgãos do meu corpo, os membros, a forma de usar os membros da parte externa, Então, o conselho é esse: procure estudar o que está dentro de você, aí você vai se proteger muito mais. Aí você vai entender o seguinte, que o Deus ou um demônio pode estar perto de você, não espiritual, mas pode ser algo que seja tudo aquilo que está em volta de você. Por exemplo, a onipresença de um Deus na minha vida é onde eu estou. Então eu penso assim, se eu tivesse que acreditar em um Deus, para dizer assim, não, eu não sou ateu, tenho que dizer que acredito em um Deus para ver se a sociedade me aceita mais, porque essa palavra ateu é uma palavra ainda muito rejeitada em meio a essa humanidade atrofiada com religião. A discriminação é muito maior. A palavra ateu hoje é mais discriminada do Brasil do que a palavra gay. É isso, pode colocar isso na tua mente. Por quê? Porque eles lutaram pelos seus direitos. Lutaram pelos seus direitos. E nós começamos agora. Então, se você colocar assim, pegar e colocar essas duas palavras e fazer uma entrevista na tua cidade, colocar a palavra gay e a palavra ateu e perguntar para as pessoas escolherem uma das duas, com certeza vão escolher a palavra gay. Porque a palavra gay hoje é mais aceita. Então é o seguinte, isso graças à luta deles, dos homossexuais, lutando pela sua homossexualidade. Muito bom isso. E os ateus começaram agora. Porque na verdade não pode se discriminar nenhuma de ambas as partes, nem gay e nem ateu. Então, às vezes a pessoa, para não usar esse termo eu sou ateu, e ser aceita no emprego ou em qualquer lugar, ser vista de uma forma diferente, não com aquele olhar assim de susto que as pessoas olham assustadas, você dizer não sou ateu, eu acredito que Deus é tudo aquilo que está em volta de mim, eu acredito que Deus é tudo aquilo que eu vejo, tá em tudo aquilo que eu como, em tudo aquilo que eu bebo.
tudo aquilo que eu faço de bom é Deus, o que eu faço de mal pode ser um Deus também do mal, né? Porque diz que ele é construtor do mal. Como é que pode existir o mal dentro de um Deus do bem? Agora é um Deus simples que nasce comigo e morre comigo, porque é a minha própria mente, é a minha própria consciência. O Fábio Sabino deixou claro na fala dele aí que o Deus dele é a sua consciência. Então tenho para mim que o Deus do Fábio Sabino não é algo espiritual, um ser espiritual, que pode ser distinguido. Ele falou isso. Não tem como dissertar se é a palavra correta. Não tem como definir. É isso que ele quis dizer. Mas ele acredita que há algo superior ao que é matéria. Porque ele falou em algo sobrenatural. Talvez seja o mesmo Deus. Quando eu digo a palavra Deus, entenda, viu, ateu? Você que é meu amigo que sabe, entenda. Para depois dizer assim, Antônio voltou a acreditar. Não. Eu estou tentando explicar aqui o Deus de Sabino e trazer o entendimento dos ateus. Eu, por exemplo, não acredito em ser em lugar nenhum. Mesmo porque se é algo que eu não consigo discernir, se existir eu não consigo discernir, eu não tenho nenhum dever e nenhuma obrigação de acreditar. Porque para eu acreditar, ele teria que dar alguma pista de alguma coisa, e não tem. Então, pode ser que todos os ateus, ou alguns ateus, acreditem assim e não queiram aceitar. Ou possa ser que o próprio Fábio Sabino também seja ateu e não queira aceitar o ateísmo dentro dele, e ele começou a olhar e observar e dizer, não, eu preciso acreditar que exista algo superior, sobrenatural, que deu origem a tudo isso, a minha vida, tudo o que eu sou, a minha capacidade. Foi isso que ele quis dizer. Então o que eu tenho a dizer é o seguinte: a importância do Fábio Sabino em nosso meio é grande, porque aquilo que se chama de um Deus poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, ele já está desconstruindo. Não só ele, como vários. O Antônio Miranda mesmo, por exemplo, é muito inteligente. E é um cara que costumo dizer que eu sou rústico, mas ele já é lapidado no conhecimento. Eu sou como uma bala de estilingue, ele como uma metralhadora. O Jason Ferrer é extraordinário no conhecimento e está buscando mais conhecimento ainda. Se não me falha a memória, acho que agora ele está estudando hebraico, grego. O Antônio Miranda também falou que está fazendo a teologia. Por que ateu não pode fazer a teologia? Teologia não é para você exercer, não. Para você conhecer como é que você debate com esses teólogos apologetas aí. Muito bom. E o Fábio Sabino, ele mostra as entranhas da Bíblia, pelo conhecimento que ele tem, pela capacidade que ele tem. Independente dele ter uma crença ou não, uma fé em alguma coisa. Fé não é fé. Eu falei fé aqui, mas não. Uma crença em alguma coisa. Mas o que ele mostra das mentiras da Bíblia é coisa impressionante. Então, o ateu que ouve o Fábio Sabino, ele fica mais ateu ainda, a cada dia. Então, ele é realmente um reforço no meio ateísta. Eu tenho por ele um respeito muito grande, embora eu não tenha o WhatsApp, não conversei com ele ainda de WhatsApp até esse vídeo agora, não conversei ainda. Alguém já perguntou para mim, Antônio, você já conversou com o professor Fábio Sabino? Eu falei, não conversei ainda, já fiz vídeo aqui falando sobre ele, e ele veio aqui no canal, olhou aqui, ou seja, ele deixou uma mensagem no vídeo passado, e nesse vídeo acredito que ele vai deixar uma mensagem também. Eu acredito que ele vai assistir esse vídeo. Mas o Fábio Sabino, ele nos ajuda muito, porque ele ajuda a desconstruir as mentiras de um livro que há muitos e muitos anos vem enganando milhares de pessoas. Milhares de pessoas por todo o mundo. Por todo o mundo. Então não tem como não gostar, não tem como não aprender com o Fábio Sabino. Então, eu falei sobre o tema que, para chamar mais a atenção de vocês, o Deus do Fábio Sabino, que talvez todos os ateus acreditam. Cara, Antônio falou uma coisa... Não, entenda, eu não estou dizendo que tem ateu que acredita em Deus, não. Estou falando que a forma que ele falou que acredita, ele disse que Deus para ele é a consciência dele. Ao mesmo tempo, ele acredita que pode ter algo. Já eu não acredito assim, que possa ter algo sobrenatural. Para mim, tudo é natural. Para mim, tudo isso aqui é fruto de
um acaso, alguma coisa assim que deu certo, né? Uma mágica da vida, na natureza que aconteceu. E eu acredito que tudo foi se evoluindo, tudo foi surgindo, união de partículas, células, átomos, união de propriedades para surgir tudo isso. Então, se eu for determinar como um Deus, para mim Deus seria tudo isso num conjunto só. Tudo isso num conjunto só seria um Deus. Só que um Deus que não é onisciente, onipotente, onipresente. E o Deus de cada um é de cada um, da mente de cada um é de cada um. Cada um tem o seu Deus do seu jeito, mesmo que estejam dentro de uma igreja, ali adorando o Deus hebreu, né? O Deus bíblico, que é um absurdo adorar um Deus desse que já se sabe, né? A própria Bíblia mostra quem é. Um Deus sanguinário, um Deus que mandava matar crianças, despedaçar mulheres. E eu não entendo como é que as pessoas ainda acreditam num Deus desse que mandava fazer isso. Ou seja, Deus não. A mente daquele povo que fazia isso e colocava na conta de um Deus que criou. Então não dá para acreditar em deuses assim. Ou de qualquer religião. De qualquer religião do Brasil e do mundo. Nenhum Deus, na minha opinião, está em lugar nenhum. Mas Fábio Sabino, ele diz o seguinte, que dificilmente ele vai ser forçado a crer que não há algo superior. Aí, agora, o que é isso ele não sabe. Então, ele não teria nenhum dever de acreditar também. Então, seria um ateu convicto de que não acredita porque não se apresentou ainda aquele Deus que talvez exista em algum lugar. Então, esse vídeo foi apenas para esclarecer sobre isso e falar para os meus amigos que fiquem tranquilos, os ateus, que o Fábio Sabino não é religioso. Ele não é religioso. Se ele diz que ele não é ateu, é o jeito dele pensar. Mas eu acho que se fosse para escolher religião e ateísmo, eu tenho certeza que iria aplaudir o lado de cá e dizer, é o do lado de cá. Eu tenho certeza absoluta, mesmo porque ele está nos ajudando muito a todos os ateus. Participa de várias lives, tanto no canal dele, levando ateus lá, entrando ateus lá, como ele também participa dos canais de ateus. Então é um cara que soma em nosso meio e temos que honrar e considerar o Fábio Sabino. Um abraço a todos. Esse foi mais um vídeo do canal Pilastra da Verdade. E eu fui, mas eu vou voltar. Eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. Pilastra da Verdade.